Salve galera da segunda etapa, aqui o professor Feliciano, gravando mais um vídeo aí para vocês, correto pessoal? Na aula de matemática, certo? Na aula anterior, né, de matemática, a gente falou para vocês aí sobre a tangente, certo? E numa aula antes ainda, a gente já tinha falado, eu tinha colocado um vídeo lá em que o professor lá lhe ensina sobre seno e cosseno, certo? Então agora eu estou colocando aqui para vocês esse quadro, onde a gente vai poder visualizar os valores de seno, cosseno e tangente dos principais arcos notáveis, certo? O arco de 0 graus, de 30 graus, de 45, 60, de 90, 180, 270 e 360, certo? Que equivalem em radianos a 0 radiano, o 30 equivale a π sobre 6, o 45 a π sobre 4, o 60 π sobre 3, o 90 π sobre 2, o 180 equivale a π, o 270 equivale a 3π sobre 2 e o 360 equivale a 2π. Aí olha lá, o seno de 0 é quanto? É 0, certo? O cosseno de 0 equivale a 1 e a tangente de 0 é 0. Certo? Então esses aqui são seno, cosseno e tangente do arco de 0 graus ou 0 radiano. Para 30 graus que equivale a π sobre 6, o seno vale meio, o seno de π sobre 6 vale meio, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e a tangente vale raiz de 3 sobre 3. Então está aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente do arco π sobre 6, certo? Para 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é o mesmo, raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 graus é 1, certo? Então está aqui, seno, cosseno e tangente do arco de 45 graus, que equivale a π sobre 4 radianos. Para o arco de 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Então, para o arco de 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3, seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio e tangente raiz de 3 sobre 3. Para o arco de 90 graus, que equivale a π sobre 2, né, fica lá em cima na circunferência, o seno dele vale 1, o cosseno vale 0, e a tangente dele não é definida. A gente usa esse símbolo aqui de não existe. Não existe tangente porque a gente mostrou na aula passada para vocês que o π sobre 2, como ele está paralelo à tangente, não tem como ele cortar a tangente, também não tem tangente, certo? π sobre 2, o arco de π sobre 2 não tem tangente. O seno dele é 1 e o cosseno dele é 0. Agora, para o arco de 180 graus, que é a mesma coisa que π radiano, o seno é 0, o cosseno é menos 1, e a tangente é 0, certo? Para o arco de 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2, né? De 90 fica lá em cima e 270 fica aqui embaixo, né? Na circunferência, só você lembrar lá. O seno dele é menos 1, o cosseno é 0 e a tangente não é definida, ou seja, também não existe, esse símbolo aqui não existe tangente. Por quê? Porque o 3π sobre 2 fica aqui embaixo na circunferência, também está paralelo a tangente, a reta tangente, então não tem como ele cortar a reta tangente, então não tem tangente. A gente falou isso na aula passada. E o de 360 graus, ou 2π, o seno é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. Falou, pessoal? Então é bom vocês copiarem esse quadro com essa tabela de valores de seno e cosseno e tangente desses arcos, porque ele vai ser bastante útil para a gente daqui para frente. Agora eu vou dar uma apagada aqui para a gente resolver uma atividade. Tá? Aí pessoal, esse exercício aqui já resolvido, né, para a gente aqui, uma atividade para a gente poder entender melhor isso aqui. Né? Atividade, aí atividade 1 aqui, ó. Calcule o valor de letra A, cosseno de 1140 graus. Então como é que a gente vai fazer para calcular o cosseno desse ângulo grande aqui, 1140? A gente tem que reduzir a um quadrante, certo? Ao primeiro quadrante, né? E aí o que a gente percebe? A gente pega 1140
e divide pelo valor de uma volta, para saber quantas voltas já deu esse arco aqui, né? Porque ele é maior do que 360, então já é mais de uma volta. Então a gente pegou 1140 e dividiu por 360, que é o valor de uma volta. A gente vai obter exatamente 3, certo? 3 e vai sobrar 60, porque ó, 3 vezes 360 dá 1080, né? 1080 para 1140 falta exatamente 60. Então isso quer dizer o que? Esse valor que aparece aqui no quociente é o número de voltas, certo? Então isso quer dizer que ele deu 3 voltas, esse arco aqui já está na terceira volta, e a primeira, esse resto que tem aqui é exatamente a primeira determinação positiva. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro valor desse arco é 60 graus. E ele está no mesmo lugar de 60 graus, só que 3 voltas depois, certo? Então, jogando para a circunferência, o que a gente percebe? Que os 60 graus, que está bem aqui na primeira volta, nesse mesmo lugar aqui vai estar o 1140, só que 3 voltas depois. Qual é o cosseno de 60 graus? A gente jogando aqui para o eixo X, que é o eixo dos cossenos, a gente descobre que o valor desse cosseno de 60 graus é meio. A gente já viu ainda há pouco naquela tabela que eu coloquei para vocês, certo? O cosseno de 60 graus é meio. Então, o cosseno de 60 graus é meio. E o 1140 está no mesmo lugar que ele, só que 3 voltas depois, então ele vai ter o mesmo cosseno, ou seja, também vai ser quanto? Meio, certo? Então, a gente descobre que o cosseno de 1140 também é o mesmo cosseno de 60 graus, ou seja, meio. Por quê? Porque eles são arcos côngruos. Eles estão no mesmo lugar na circunferência, só que em voltas diferentes. O 60 graus está na primeira volta, né? E o 1140 já está no mesmo lugar, só que 3 voltas depois. Beleza, pessoal? Bem simples aí. Na próxima aula a gente vai resolver mais umas atividades. Fiquem com Deus aí e valeu!